Permaneça de pé por um instante apenas. Nós estamos falando sobre a família nesse mês de maio. Encerramos hoje essa campanha. Aqui desse altar, palavras foram liberadas e lançadas durante todo esse mês aqui. Porque a preocupação nossa, pastoral, a preocupação da liderança da igreja é com a sua família. Porque sabemos o quanto que o inferno luta para destruir a família. O quanto Satanás batalha e cria estratégias para afastar a família, dividir a família e tornar a família alguma coisa ruim, destrutiva, o lar, um lugar desagradável, sem alegria, sem vida, mas com contendas. Então, nós estamos aqui alinhados com a Bíblia, com a palavra de Deus, para dar a direção para a sua vida, para que você tome posse de que é possível com Jesus viver uma família feliz, uma família abençoada. Eu não estou falando de apenas ter dinheiro, não estou falando de ter bens, isso é muito bom. Eu estou falando de você ter paz na sua casa, você ter um casamento ajustado, ter um pai abençoador, você ter um filho abençoador. Eu estou falando de uma família plena, em nome de Jesus, amém? Então diga assim: a minha família, ela nasceu para ser uma bênção, e ela é uma bênção, independente de qualquer coisa, ela é uma bênção, amém? Amém. Você pode se assentar, por gentileza. O tema desse domingo, dentro do contexto da família, é posicionamento. Diga assim bem forte comigo: posicionamento. Isso, só as mulheres, vamos lá, 1, 2, 3. Posicionamento. Só os homens. Tem mais homens que mulher aqui, Jesus poderoso. Vamos todo mundo junto, 1, 2, 3. Posicionamento. Você sabia que aqui está... E eu, na minha vida, eu olho a palavra de Deus, eu vejo que aqui está um dos grandes segredos da vida de sucesso de um homem e de uma mulher na vida cristã. Mas não só na vida cristã, mas na sua vida como um todo. Tudo que você se posiciona, que você determina, você consegue chegar a um lugar de sucesso. Aquilo que você não posiciona, você fica mais ou menos, você vai levado pelos outros, você vai levado pela cultura do país, você vai levado pela cultura da sua família. Se você não se posicionar, o final da sua história vai ser igual a de todo mundo. Mas quando você se posiciona, o final da sua história vai ser diferente de todo mundo. Por quê? Porque a sua vida será muito abençoada. Amém? Então eu quero iniciar aqui com um texto que é um texto clássico, que diz assim lá em Josué, capítulo 24, verso 15. Livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Onde Josué, já com uma certa idade, ele não está jovem, ele foi chamado por Deus para substituir Moisés. Você sabe dessa história. Ele teve um grande desafio na vida dele, mas Deus trouxe uma promessa dizendo: vá em frente, porque assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo, não vou te desamparar e nem vou te deixar. Olha aqui, que promessa! E ele pega essa promessa e ele vai até o fim da sua vida posicionado numa promessa. E aí você vai perceber que no final da vida dele, e capítulo 24 de Josué fala do finalzinho da vida dele, depois você leia na sua casa, você vai perceber que riqueza, que final de vida lindo que esse homem teve, que coisa maravilhosa. Esse homem morreu posicionado na sua fé, ele não abriu mão de assumir o que ele era perante Deus. E por que eu falo isso? Porque hoje, na atualidade, existem muitos grupos que assumem a sua
uma posição, a sua posição, quer seja política, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou daquele advogado, daquele vereador, eu sou, aliás, sou desse vereador, sou desse deputado, ou seja, eu tenho um posicionamento, eu não abro mão disto. E na vida secular não é diferente, muita gente se posicionando espiritualmente, certo ou errado, mas estão se posicionando, muita gente se posicionando na vida moral, certo ou errado, mas estão se posicionando, não tem vergonha, dá uma olhada nas passeatas que existem em São Paulo, eles não têm vergonha de dizer o que eles defendem, o que eles creem, isso é posicionamento, do lado errado, mas é posicionamento. A base, a raiz está correta, talvez o lado, a posição esteja errado, mas a base está correta, o princípio está correto, eu me posiciono. É como quem casa tem que se posicionar. Essa é a minha esposa, esse é o meu marido, amém? Amém, amém, gente? Amém. Eu estou casado há 41 anos. É estrada, não é, gente? É estrada, uma boa parte aqui não tem nem essa idade. Nem o João Barbosa tem essa idade. 41 anos. É posicionamento. Aí você vai dizer assim, mas porque o senhor não tem luta? A Sandra é uma bênção. Ah, meu irmão, ela é uma bênção mesmo. Ah, é porque o senhor é uma bênção. Ah, ela que sabe que eu sou a bênção. Há lutas, há dificuldades, mas quando a gente se posiciona, o final muda. Eu tenho posicionamento, o princípio é posicionamento, e hoje você vai encontrar um monte de gente posicionada erroneamente, e tendo um final infeliz, triste, e você vai perceber pessoas posicionadas corretamente, tendo finais maravilhosos. Então Josué é um homem que vai se posicionar, ele vai dizer assim no capítulo 24, verso 15, o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele vai se posicionar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe até um cântico, um louvor que fala sobre isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não pode ser apenas uma decoração na sua porta de entrada da casa. Não pode ser apenas uma decoração numa prateleira na sua casa. Isso tem que ser um posicionamento. Eu me posiciono, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e ponto final. Não tem divergência, não tem discórdia, não tem nada de estranho. É um posicionamento e ponto final. Eu contei pela manhã uma história muito triste de um irmão, quando nós tínhamos a igreja aqui no Jabaquara, onde era um cinema, onde nós alugávamos um irmão, um homem que dormia ali na escadaria da igreja, um mendigo que dormia toda noite ali, com um cabelo desse tamanho, uma barba desse tamanho, todo sujo, cheirando mal, com um saco de cobertor, cheirando mal. Ele arrumava ali os papelões e dormia toda noite. E um dia, num domingo, ele resolveu entrar dentro da igreja, e ele sentou lá no fundo. E quando ele sentou no fundo, quando eu fui pregar, eu vi que tinha um clarão, eram cadeiras brancas, tinha um clarão de cadeiras brancas em volta dele. Por quê? Todo mundo foi saindo de fininha, porque ele cheirava mal. A turma foi se recolhendo, ficou só ele, sozinho ali, sentado com aquele saco. No final daquele culto, na primeira noite que ele entrou, ele começou a gritar. Ele começou a gritar: alguém me ajuda! No final, você imagina a cena, está acabando o culto, alguém me ajuda! Aí os irmãos líderes foram lá, acalmaram ele, e aí ele pedia ajuda mesmo: eu quero ser ajudado. Ele não queria mais ficar nessa vida.
Aí, imediatamente, nos mobilizamos, levamos ele no banheiro da igreja, tomou uma ducha, pegamos o aparelho G2, já cortamos a barba dele, já penteou o cabelo dele, já saiu de lá com uma roupa usada, saiu outra pessoa ali do nada, externamente já diferente. Alcoólatra, um homem que falava 4 línguas, fotógrafo de uma grande revista aqui de São Paulo. E por várias razões e vários motivos levou ele à sarjeta. E esse homem teve o privilégio de ser acolhido pela igreja, de ser amparado pela igreja. Aí levamos no dia seguinte, porque ele ficou sem beber, começou a dar delírio nele, levamos num psiquiatra, que deu uma medicação nele, a igreja semeou a medicação, internamos ele depois de uma semana, esse homem foi internado numa clínica de dependentes químicos, esse homem, depois de 4, 5 meses, ele quando foi para lá não tinha parte dos dentes, um belo dia chega na igreja, vai entrando assim no meio do corredor, um homem simpático, com óculos, sorrindo, não tinha falhas no dente, eu nem achei que fosse ele, vou ser sincero, era outra pessoa, eu nem achei que fosse a mesma pessoa, e quando acabou o culto, ele falou, sou eu. Falei, gente, o homem foi transformado. Aí, agora, pastor, minha família não me quer, e agora? Ninguém quer me dar trabalho por causa da minha ficha na polícia, e agora? Aí conversei com o Albino, juntamente comigo, nós nos unimos e compramos um carrinho de cachorro-quente. E na avenida ali passava muita gente, falei, você vai vender cachorro-quente? Compramos o pão, compramos a linguiça não, a salsicha, cachorro-quente e linguiça vai ser mal, né? Aí o cara ainda não foi curado ainda, né? Aí o camarada, aí compramos talões de Zona Azul. Quem é da época da Zona Azul aqui, lembra? Ali ninguém podia parar, que era a Zona Azul. Falei, você vai faturar aqui. Olha, não é que ele começou a ganhar dinheiro. Ele começou a ganhar dinheiro, eu comecei a controlar, ele ganhava mais dinheiro do que meus funcionários. Eu falei assim, não fala para ele, senão vai ter um monte de carrinho, cachorro-quente aqui, ó. Né? Começou a ganhar dinheiro. Aí, um belo dia, acordamos lá na igreja, cadê o irmão? O carrinho estava lá, cheio de coisas ali, salsicha, pães, começou a estragar. Cadê o irmão? Sumiu. Aí ele teve uma recaída. Aí um dia alguém encontrou ele na rua e falou, vai lá, rapaz, volta, depois de mês, volta lá. Você tem que sair dessa vida, e convenceu ele a sair dessa vida. Aí ele voltou, de novo todo o processo, e de novo foi para a clínica, de novo a igreja semeando na vida dele, e aí ele sai de lá bom de novo, aí pela segunda vez ele volta, retoma a vida dele, começa a caminhar, a ser uma pessoa diferente, a tentar se posicionar, e pela terceira vez ele caiu depois de alguns meses e sumiu. Sumiu. Aí o irmão, uma vez, andando lá no Parque Dom Pedro, viu ele, reconheceu ele. Rapaz, o que está fazendo aqui? Não é você aquele irmão? Sou eu. Meu, vamos lá, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, olha, cansei, não quero nada. A minha vida é isso aqui mesmo, não quero mais ir para a clínica, para a igreja. E o irmãozinho lá tentando, rapaz, o que é isso? Vai jogar sua vida fora. E começou a desafiá-lo a vir novamente para o processo de limpeza, de cura, de libertação. E ele não quis, ele disse, eu decidi, eu me posicionei, aqui é a minha vida e ponto final. E sumiu. Ele sumiu. Depois de alguns anos, não faz muito tempo, que alguém falou que parece que ele foi dado como morto. Uma alma que se perdeu. Posicionamento. Eu não quero, preste atenção. Eu não quero, da forma errada. Nós temos um exemplo lindo, lindo, maravilhoso da nossa igreja, que é o Israel. O Israel que hoje é pastor da nossa igreja em Matão, lá no interior de São Paulo, perto de Ribeirão, São José Rio Preto. O Israel veio para a igreja, foi alcançado por uma célula, drogado. Foi alcançado por uma célula. Ele se posicionou. Eu não mais vou usar drogas e ponto final.
ali aconteceu o rompimento com Satanás, e ele se posicionou na fé, começou a entrar no trilho de liderança, começou a estar mergulhado na célula, começou a mergulhar aqui no Tadel, começou a se ativar nos cultos. Bom, para resumir, aí ele foi ser líder de célula, a célula dele cresceu, multiplicou, estava ativado na fé, meu irmão. Aí trouxe ele para trabalhar comigo na igreja, trabalhou aqui comigo, com o Hélio aqui muitos anos, e até que surgiu uma oportunidade de abrirmos uma igreja em Matão, e eu fiz o convite para ele, ele aceitou o convite, pegou a mulher, o filhinho que ele tinha, mudaram para Matão, eles estão lá há mais ou menos 5, 6 anos, né, pastor Ataíde? Glória a Deus. Pastor Ataíde que discipula e cuida dele. Aí você vai lá e vê os frutos. Você vê o posicionamento, a diferença que faz. Eu me posicionei na minha vida espiritual, na minha vida moral, na minha vida de fé, na minha família. Eu me posicionei. Então, eu estou falando muito sobre posicionamento, porque aqui está a base, a raiz. Josué disse o seguinte: olha, eu já estou velho de idade, eu não sei o que vocês vão fazer. Se vocês acham que é mal servir ao Senhor, não tem problema. A herança deles, daquele povo todo, era herança de deuses, de ídolos. Então Josué disse o seguinte: olha, se parece mal vocês servirem ao Senhor, não tem problema, vocês têm que se posicionar. Porque uma coisa eu faço, eu vou me posicionar em nome da minha família. Diga assim: hoje eu me posiciono em nome da minha família. Você sabia que talvez nem todos, eu disse pela manhã, digo agora, nem todos da sua família estão aqui. Talvez tenham aqui familiares que não congregam, não têm o coração voltado para Jesus, estão tão perdidos. Mas o seu posicionamento vai levar a sua família a se render a Jesus. Uma pessoa na família faz a diferença. Você pode fazer a diferença. O seu posicionamento pode mudar não só a sua vida final, mas a sua casa inteira. Josué vai assumir aqui como sacerdote e colocando de uma definição muito forte: olha, eu não sei o que vocês pensam, o que vocês vão decidir, mas eu já estou posicionado. Por quê? Porque eu tenho uma história com Deus, eu tenho um andar com Deus, eu tenho um processo com Deus, eu tenho uma intimidade com Deus que me dá essa capacidade de me posicionar. Não há nenhuma dúvida, eu jamais vou servir outros deuses, jamais. Por quê? Porque o meu Deus é o Deus da minha história. Josué fez um confronto. Não sei se você sabe, mas uma fé cristã sem confronto, ela não é uma fé que cresce. Você só vai crescer na sua vida espiritual quando você for confrontado, quando você for checado, quando você for encostado na parede. E aqui Josué parece que ele foi colocado na parede e ele se posiciona, não tem nenhum medo, nenhuma dúvida, publicamente. Não foi assim, num quartinho com a família, fechado, no secreto: olha, eu e minha família, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não, foi no público. Não tem vergonha. Quem se posiciona não tem vergonha de dizer que é crente na escola, não tem vergonha de dizer que é evangélico na família, na rua onde você trabalha. As suas atitudes, seus comportamentos são condizentes a esta vida, esse posicionamento. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz. Ou seja, nós temos que brilhar, nós temos que dar sabor para este mundo. Isso se chama posicionamento. Então, e Josué vai fazer uma mensagem. Preste atenção. Você vai ler todo esse capítulo 24, Josué vai ser muito inteligente. Ele vai trazer a memória daquele povo que está em dúvida: sirvo ou não sirvo, vou ou não vou. Josué vai fazer assim: presta atenção. Dá uma olhada quem é o nosso Deus na história de Abraão, o nosso pai da fé. Olha só a promessa que se cumpriu na vida deles. E Josué vai descrevendo a história de Abraão,
a história de José, a história de Jacó. Ele vai fazendo uma retrospectiva do agir de Deus, do mover de Deus, para que eles pudessem balancear esses deuses com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Josué vai trazer à memória aquilo que trazia esperança. Ele vai dizer: olha só, Moisés, o meu Deus é o Deus que levantou Moisés e que fez atravessar o Mar Vermelho. Ele vai dizer: o meu Deus é o Deus que nos ajudou, eu e vocês, a passarmos pelo rio Jordão. Foi o meu Deus que nos ajudou a ter vitória sobre todos os povos que estavam em Canaã. O meu Deus é o Deus que deu toda essa terra. Olha, e diz lá claramente no versículo 13, capítulo 24, Deus nos deu essa terra, nos deu essas conquistas, sem que nós fizéssemos nada. Ele deu graciosamente. E diante dessa grande mensagem, Josué vai ali colocar o povo para fazer uma nova aliança. Diga assim: uma nova aliança é um compromisso de um posicionamento. É impressionante porque no capítulo 24, verso 14, aparece 4 princípios que que Josué vai levar ao povo. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. Josué vai trazer agora, não só uma retrospectiva, mas vai dizer o seguinte: agora vocês têm que se posicionar. E para se posicionar, o primeiro princípio é vocês temer ao Senhor. Parece uma coisa tão simples, mas não é. Porque temer ao Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor é você andar em unidade com o Pai, com a sua palavra. É você andar em obediência. Eu temo ao Senhor, a minha vida é pautada no temor ao Senhor. Os princípios do Senhor, eu vou aplicá-los na minha vida, eu vou temer ao Senhor. Então aquilo que eu faço de errado, eu tenho que ter o mínimo de cuidado, o mínimo de zelo, de pedir perdão, porque eu temo ao Senhor. Eu desobedeci a palavra, eu não vou continuar desobedecendo a palavra, eu vou temer ao Senhor e vou obedecer, pedir perdão pela desobediência e vou obedecê-lo. José diz assim: primeiro princípio, vocês vão ter que temer ao Senhor. Porque hoje em dia tem uma tal de super graça aí, que essa super graça diz respeito à perda do temor. Eu posso pecar e Deus vai me perdoar. Eu posso pecar e Deus vai me perdoar. Aí virou até um ato consciente o pecado. Eu já sei que eu vou pecar, já sei que Deus vai me perdoar. E vira essa rotina e uma falta, ausência de temor de Deus. Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus é justiça. Temos que pensar nisto. Josué disse, segundo princípio, servir ao Senhor com integridade. Eu tenho que ser íntegro. Integridade fala de uma vida sem máscara. Você é íntegro, você é inteiro, não importa onde você esteja, você é o que você é, aqui na igreja, lá na escola, na sua casa, na rua. Você não é uma pessoa aqui e lá fora você é outra, não. Eu tenho uma vida íntegra. E hoje em dia está escasso a integridade por várias razões. A cultura hoje está levando a uma ausência de integridade, mas Josué vai dizer claramente: tem que haver um servir ao Senhor, mas tem que haver um servir ao Senhor com integridade. Ele vai dizer, tem que haver um servir ao Senhor com fidelidade. E como está em baixa a fidelidade? E Josué, desde aquela época, Josué disse, olha, se vocês vão se posicionar, tem que ter esses princípios. E por último, o último princípio, coloque fora
os outros deuses e vão servir somente ao Senhor. Ou seja, eu tenho que romper. A primeira ministração que o apóstolo Géser faz aqui toda segunda-feira, das 7 semanas, a primeira semana é posição em Cristo. Eu tenho que romper com o meu passado e começar uma nova vida em Cristo. Sem romper, os deuses do passado vão ficar te perturbando, entrando na sua casa, entrando na sua vida. Os demônios vão continuar entrando, invadindo, e a sua vida não vai. Por quê? Porque os deuses do passado, eles ainda estão rondando a sua vida, ainda não foram desligados, não foram rompidos. E hoje em dia nós temos muitos deuses. Não estou falando apenas de uma estátua de madeira, de gesso, de ferro, de bronze. Existem muitos deuses. E o maior Deus que hoje existe no mundo se chama o Deus Mamon. O Deus Mamon é o Deus do dinheiro, do ouro. Pessoas mentem por causa desse Deus. Pessoas matam por causa desse Deus. Pessoas separam por causa desse Deus. Relacionamentos são quebrados por causa desse Deus. A vida com Deus vai embora do Deus verdadeiro por causa desse Deus. Porque o Deus deste mundo que brilha, o Deus Mamon, é o Deus que vai levando para trabalho e trabalho, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para ensaio, não tem mais tempo para estar no ministério, não tem mais tempo para estar na igreja, e esse Deus vai te levando embora, porque o brilho desse mundo vai te seduzindo, te levando embora. Hoje existem muitos deuses, mas o maior deles é esse Deus Mamon. E diante disso é que Josué, depois de fazer essa retrospectiva, depois de colocar os 4 princípios, é que Josué, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: olha, então diante disso, diante da grandiosidade do poder de Deus lá do passado, desde Abraão, nosso pai, até os dias de hoje, dá uma olhada no que Deus fez. Meu amado, dá uma olhada, sempre que o diabo soprar na sua vida para você pecar, se afastar, você cometer alguma coisa fora da palavra, olha para o seu passado, faz uma retrospectiva do que Deus fez na sua vida para chegar até o dia de hoje, como Deus já agiu na sua vida, quantas coisas poderosas e maravilhosas aconteceram na sua vida. Para você chegar onde você chegou, tem uma estrada, onde nessa estrada Deus esteve abrindo caminhos, tirando os inimigos. Deus esteve colocando situações favoráveis para que você fosse abençoada em todas as áreas da sua vida. Então Josué faz isso, Josué traz os 4 princípios, e depois dos 4 princípios ele vai repetir, e vai falar isto: eu não sei vocês, diante desta mensagem eu não sei vocês, mas uma coisa eu sei: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Diga assim: o segredo é posicionamento. Josué, ele não perguntou para a mulher dele, para os filhos dele: e aí, vocês também vão me seguir? Vocês também vão se posicionar? Não. E é esta mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Talvez nem todos da sua família estão na fé, nem todos estão congregando, nem todos estão na mesma pegada espiritual que você. Mas uma coisa você tem que fazer: você tem que se posicionar, porque o seu posicionamento trará a sua casa inteira aos pés do Senhor. Creia nisso. Eu compartilhei de manhã, recentemente uma pessoa me ligou cedinho, mas bem cedinho mesmo, e disse: olha, eu não vou conseguir ir para a igreja, e mandou no WhatsApp: não vou conseguir ir para a igreja porque está acontecendo isso, e teve um reboliço lá na casa, na noite, na madrugada, eu não vou conseguir ir para a igreja, não estou bem, não estou legal. Eu disse para essa pessoa: olha, não faça isso, deixa a confusão acontecendo aí, se arruma, toma um banho, se arruma, vai para a igreja. Não vai mudar nada você ficar em casa, vai só piorar. Vem para a igreja, se posiciona. Se está um caos lá, não fica no caos. Vem buscar a paz que só Jesus dá.
Vem buscar força e unção para você voltar e estabelecer a paz no meio do caos. Posicionamento, ela fez exatamente como eu disse. Ela se levantou, se arrumou, veio para a igreja, saiu daqui toda feliz. Depois de 2 dias ela me ligou, depois de 2 dias, ela me ligou e falou assim: pastor, as coisas acalmaram, as coisas melhoraram. Posicionamento. Posicionamento. Josué disse assim: olha, eu não sei o que vocês pensam, o que vocês querem. Ele olhou para a família, eu não sei também, mas uma coisa eu sei: eu e a minha casa, todos vocês aqui, nós vamos servir ao Senhor. Uma pessoa faz a diferença. Você pode fazer a diferença na sua família. Talvez nem todos estejam alinhados como você, nem todos estejam obedientes como você, nem todos estão buscando como você, nem todos estão servindo como você. Não importa, não olhe para isso. Se posicione e comece a declarar todo dia na sua casa, na sua oração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem filhos afastados, profetize que eles voltarão e se renderão ao Senhor. Tem maridos que ainda não se converteram, tem maridos que não se entregaram a Jesus Cristo, esposas que não se entregaram. Comece a profetizar: eu e a minha casa inteira serviremos ao Senhor. E um dia você contemplará com os teus olhos aqui neste lugar a sua família inteira glorificando ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Josué convidou e convocou todos eles a fazerem uma aliança. Você vai ler capítulo 24, sabe que lindo. E ali eu relacionei cinco princípios pelos quais que você precisa ter para renovar uma aliança e ter uma aliança com Jesus. 5. Por que 5? Porque 5 cabe na palma da sua mão. 5 cabe aqui, 1 em cada dedo. 5 você pode pegar. Com 5 você pega. Com 5 você segura. Com 5 você se posiciona. Com 5 você põe a mão no coração. Aí eu vou começar de trás para frente, que de manhã não deu certo. Tá bom? Então eu vou começar pelo pequenininho aqui. Então, levanta o seu dedinho bem pequenininho, aí fininho. Olha como ele é bonitinho. Não faz mal a ninguém. Não mata uma barata. Esse dedinho vai representar a sua fidelidade, a sua vida íntegra com Deus. Diga assim: fidelidade e vida íntegra. Segundo dedinho, você tem que ser um intercessor. Diga assim: eu preciso ser um intercessor. Terceiro dedinho, seja firme na fé. Diga assim: eu tenho que ser firme na fé. E quarto dedo, seja determinado. Fala assim: eu preciso ser determinado. E por último, seja posicionado. Diga assim: eu preciso ser posicionado. Então levanta essa mão assim, linda, aí para o alto. Feche os olhos. E diga assim comigo: Jesus, eu tomo posse hoje de uma nova aliança. Eu tomo posse hoje que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro: está nas minhas mãos esta unção para trazer toda a minha casa aos teus pés. Em nome de Jesus. Pai, contempla o que está no meu coração sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Faz assim, pega agora assim, aperta bem porque está na sua mão. Posicionamento. Agora põe essa mão no coração
Feche seus olhos. E se você quer hoje se levantar como um guerreiro da sua família, se você quer hoje se levantar como um intercessor da sua família e ser como Josué, Deus precisa apenas de um, mas de repente você já está com 2, de repente você já está com 3, você já está na vantagem, mas falta alguém, falta alguns, e Deus quer te levantar, Deus quer te usar, para que você se levante como Josué se levantou, publicamente, dizendo: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se você quer se posicionar, vem aqui no altar, nós queremos orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, santo, bendito seja o teu nome, santo, santo e bendito seja o teu nome. Tem alguém que precisa se colocar na brecha pela sua família? Tem alguém na sua família que está distante dos caminhos do Senhor? Vem se colocar como intercessor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqui nesse altar eu quero que você se posicione. Aqui é o lugar de posicionamento, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um levante do inferno diário para derrubar a sua casa. Há um levante diário do inferno para roubar a sua paz, o seu casamento, a sua família, para levar os seus filhos. Mas quando alguém se posiciona, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que Josué trouxe uma retrospectiva para mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus de milagres, Deus de sobrenaturais. O Deus que pode mudar o final da história. Aquele moço que eu dei o testemunho, que era alcoólatra, ele teve a oportunidade de mudar o final da vida dele, mas ele se posicionou dizendo: eu não quero. Mas o Israel disse: eu quero. E olha o final da vida dele, olha a vida dele como está, servindo ao Senhor. Ele, a sua esposa, seus 2 filhos, servindo ao Senhor. Um final feliz. Deus quer mudar o final da sua história, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus pais. Deus quer mudar. Deus quer que você faça a diferença. E eu quero convidar os pastores a orar aqui por cada um de vocês. Então, aqui neste altar, eu quero que você levante essa mão direita com esses 5 dedos abertos, dizendo para o Senhor: eu tenho essas 5 características aqui, eu vou buscar essas 5 características. E quando esse pastor passar e tocar na sua mão e orar por você, aí você abaixa a sua mão, e aí fica com a mão erguida somente quem não recebeu oração, porque Deus quer trazer à existência uma bênção na sua vida nessa noite. Então fica a sua mão direita erguida, com cada um desses dedos aqui, mostrando para o Senhor, o quanto você o ama, o quanto você quer isso para você, essa unção de Josué sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E aí quando um pastor tocar na sua mão e orar por você, aí você vai abaixar a mão e crendo: o Senhor te selou, há uma nova aliança nascendo aqui, Deus está trazendo uma nova aliança, é o novo de Deus sobre a sua vida. Você vai se levantar como um guerreiro, como uma guerreira da sua família, da sua casa. Deus vai te levantar para você fazer a diferença, em nome de Jesus de Nazaré. Vem Senhor, se move Senhor, se move nesta casa, se move, vem Espírito Santo de Deus, olha por cada coração que aqui está. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Santo, 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 poderoso é o teu nome, poderoso é o teu nome. Senhor, nos levantamos em fé,
para dizer que nós precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, precisamos de Ti. Toca, Senhor, toca em cada homem, cada mulher. Vem, Espírito Santo de Deus, traz o fogo neste altar, traz o fogo para avivar este coração, para despertar este homem, despertar esta mulher. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você e a sua casa servirão ao Senhor. Comece a profetizar aqui, comece a profetizar, comece a declarar, comece a ativar a sua fé. Levante a sua voz agora e comece a trazer a existência. Agora, comece a exercitar agora. Faça o exercício de fé. Levanta a sua voz. Fala o nome das pessoas que estão longe do Senhor. Fale o nome dos parentes que estão longe, dos seus amados, dos seus queridos. Comece a ativar a sua fé. Declare mesmo em nome de Jesus. Santo, Santo, grande é o teu nome, bendito é o teu nome, excelso é o teu nome. Oh Pai de amor, Pai de bondade, toca-nos nessa noite, incendeia este homem, incendeia esta mulher, faz um reboliço, Senhor. Abençoamos cada casa, cada família, abençoamos os pais, as mães, os filhos, abençoamos com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, ó Pai. Declaramos famílias curadas, famílias saradas, casamentos sarados, para a glória do Teu nome, glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, nesta noite eu renovo a minha aliança contigo e declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, a partir de hoje eu me levantarei para ser uma boca profética na minha casa, na minha família, e eu profetizo que todos eles, cada um deles, se renderão a Ti. Usa a minha vida para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Santo, Santo, Santo. Olha para mim aqui um pouquinho. Não vai para o seu lugar ainda não. Eu não conheço todos que estão aqui, mas o primeiro posicionamento para que o seu final seja feliz é quando você se posiciona na fé. É quando você entrega o seu coração a Jesus Cristo. É quando você olha para a cruz e reconhece que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor. Ali começa tudo. Todo o passado morre e começa uma nova história. Ali há um posicionamento. Eu me lembro que há mais de 40 anos atrás, um dia num culto como esse eu me posicionei. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque eu me posicionei. Cristo é o meu Salvador. Eu entreguei minha vida para Ele. Nunca mais peguei de volta. É uma caminhada sem volta, mas linda. E talvez você esteja no meio dessa multidão aqui, ou aí na congregação, e você ainda não se posicionou na fé. Você já ouviu inúmeros convites, mas nunca te tocou. Mas hoje eu quero te fazer mais um convite, porque você precisa se posicionar. Eu não estou falando de placa de igreja, de doutrina. Eu estou falando de um Cristo vivo, ressurreto. E se você quer se posicionar nessa noite por Jesus, aí onde você está, ou na congregação, levante a sua mão direita bem alto e diga: eu quero me posicionar. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aleluia, aleluia.
Alguém mais? Alguém mais que precisa entregar a sua vida para Jesus? Olha que lindo, olha que jovem, que lindo. Vou fazer um segundo convite para você. A você que talvez entrou aqui, já foi do Senhor, por alguma razão você se afastou, entristeceu seu coração, você se afastou dos caminhos do Senhor, mas você está aqui hoje. E esse convite é para que você volte ao primeiro amor, para que você se reconcilie com o Pai, para que você faça uma aliança com Ele novamente. O Deus é o Deus da segunda chance, não está perdido. Você pode hoje ser encontrado aqui no meio dessa multidão. E se você quer voltar para os caminhos do Pai, levante uma das suas mãos também, que eu quero orar com você, dizendo: eu quero, pastor. Amém? Alguém que precisa voltar para os caminhos do Pai? Vem cá, filho, sobe aqui.